Fala galera, boa noite. Estamos começando mais um SAFcast do SAF Bom Pastor. Traremos episódios todas as quintas às 19h30. Falaremos sobre assuntos diversos como saúde e bem-estar, vida financeira, saúde animal, dia a dia dos agentes funerários e curiosidades da profissão dos agentes funerários e das demais profissões. Eu sou o Jefferson Martins, CEO do SAF Bom Pastor e apresentador do SAFcast, e hoje estamos aqui com o Dr. José Carlos, da Clínica Grion. Hoje vamos falar sobre informações importantes e curiosidades sobre o mundo da cardiologia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Jefferson? Doutor, eu gostaria que em primeiro momento aqui, para começar esse nosso bate-papo bem descontraído, né? Me contasse um pouquinho aí das suas experiências com a cardiologia, né, as especializações, quanto tempo nessa área, por que foi para esse caminho, por que tudo começou? Conta um pouquinho para a gente aí, quem é o Zé Carlos? Bom, eu sou José Carlos, eu sou natural de Adamantina e eu me tornei cardiologista muito por conta do meu tio Valdir, que é cardiologista. Desde pequeno, vendo ele no dia a dia, eu sempre soube que era aquilo que eu queria fazer. E a cardiologia é um trecho meio longo, né? São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de clínica médica, 2 anos de cardiologia. Depois de 10 anos que você se torna cardiologista, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, depois eu vim para cá, para o Paraná, e acabei ficando aqui, casei aqui, e aqui estou desde 2011, aqui no Paraná, e seguindo essa jornada aqui, me tornando um paranaense, metade paulista, metade paranaense já, muito tempo aqui já, gosto muito daqui, construí minha família aqui, tenho os nossos consultórios aqui em Londrina, em Arapongas, também aqui em Biporã, que nós atendemos aqui também, e é uma cidade maravilhosa, ambas as cidades, tanto Biporã, Arapongas, Londrina, e estamos na luta, como sempre, trabalhando bastante, cuidando dos nossos pacientes. Cuidando de vidas. Cuidando de vida, literalmente. Cuidando de vidas. E essa especialidade de cardiologia, como que ela está inserida no nosso dia a dia? Eu digo sempre que a cardiologia ela insere na vida de todo mundo. Se você não é hoje um paciente cardíaco, você vai ser amanhã. É inevitável, porque você, a partir dos 35 anos, você vai ter que fazer um check-up cardiológico. Você, se for frequentar uma academia, você tem que fazer um check-up cardiológico. Você pode não ter nenhuma doença, mas você tem que prevenir o amanhã. A grande questão da cardiologia, o grande segredo da cardiologia e da longevidade é a prevenção. Então, quanto antes você frequentar o seu cardiologista, mais tempo de vida você vai ter. Antigamente, as pessoas tinham uma idade média de vida de 35 anos na Roma Antiga. Hoje, nós temos uma expectativa de vida de 76 anos. Graças à saúde, graças às pessoas que se previnem mais, graças às medicações que desenvolvem cada dia mais. Existem países na Europa que já estão em 80 anos. E eu acredito que cada vez vão passar essa média, porque a saúde vem se desenvolvendo cada dia mais. Principalmente a prevenção. Então, se você não é um paciente cardíaco, você tem que ser um paciente que previne para não vir a ser. Então, quer dizer que a tecnologia também tem ajudado nesse sentido, tem ajudado a melhorar a qualidade de vida das pessoas? Muito, 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 muito. Cada dia que passa, você faz mais e mais exames com mais qualidade, com mais precisão. Cada dia surge um exame novo, cada dia surge uma medicação nova. Cada dia você consegue melhorar a qualidade do paciente cardíaco. E prevenir ele de ser cardíaco. Não só tratar o doente, mas a prevenção. Todo dia surge algo novo. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente sabe que assim, dentro do segmento funerário, né? A gente tem ouvido muito, a gente tem acompanhado aí que várias causas mortes, né? Têm sido acometidas por conta de problemas cardíacos, né? Hoje, vamos dizer assim, o problema cardíaco ele está no topo de uma série de situações e atendimentos que a gente faz relacionado a essa causa-morte, né? Hoje, as pessoas que procuram um cardiologista, quais são as maiores queixas? Elas procuram por qual finalidade? Bom, a doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo todo, né? E as pessoas, geralmente, elas procuram por conta de dor torácica, de pico hipertensivo, de falta de ar, de tontura, aquela famosa sensação de palpitação que a arritmia cardíaca ela pode ter, alguns casos de hipotensão também. São várias causas que as pessoas procuram um cardiologista. Eu digo sempre que o cardiologista ele é o médico da família, né? Porque a pessoa cria um vínculo com o cardiologista e muitas vezes ela tem uma dor de cabeça. Não, mas primeiro eu vou falar com o cardiologista, por causa da minha pressão, para depois o neurologista. Então, o cardiologista ele se torna como se fosse um membro da sua família. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 12 anos e eu me sinto como se fosse membro da família dele. Porque quando tem um aniversário, ele manda mensagem se eu não vou no aniversário dele.
Então, isso é uma coisa extremamente importante, você cria vínculos, né? Eu tenho pacientes aqui em Biporã que, quando ele inventa uma receita nova de bolo, ele vai lá e deixa um bolinho para mim. Então, são coisas que você cria um vínculo muito grande com esses pacientes e eles se tornam pessoas mesmo que acompanham você ao longo da sua vida. O paciente cardiológico é isso. E é uma coisa muito importante para a vida dele, para a vida do médico também, esse vínculo, porque você consegue acompanhar o paciente, consegue ajudar ele a ter uma longevidade. Então, a cardiologia ela permite isso cada dia mais. E também a tecnologia, né? A tecnologia da medicação, há 10 anos atrás, não existiam os remédios que existem hoje. E cada dia surge um remédio novo, cada dia surge uma tecnologia nova. Evolução contínua, né? Evolução contínua. Eu fiz uma outra entrevista para um outro local, né? Estava falando de tecnologia, eu estava dando exemplo do Holter, um aparelhinho que a gente coloca, e a pessoa me fez uma pergunta sobre aparelhos, né? O Holter, por exemplo, é extremamente interessante. Ele é um aparelho que, quando ele começou, ele pesava 45 quilos. E aí ele foi desenvolvido principalmente para a NASA mandar os seus astronautas. E aí a NASA foi melhorando. Hoje ele cabe no seu bolso. Ele é minúsculo, não tem peso nenhum, e ele serve para fazer o monitoramento cardíaco seu por 24 horas, o Holter comum, convencional de 24 horas. Então, assim, você vê como vai a evolução. E o Holter é de 1975. Você vê que tem pessoas que... 46, 47 anos aí. Muito pouco. Evoluiu. E aí você vê que a evolução vem com a ajuda de muita gente. Vem a NASA evoluindo. A medicina agrega muitas coisas, né? Muita gente participa dessa evolução da medicina. Então, assim, isso é extremamente interessante, como evolui. O Holter hoje é um exame muito rápido, muito dinâmico, que previne tantas situações. Você pode saber se o paciente precisa pôr um marca-passo. Você pode saber como que está o controle da arritmia dele, o ajuste da medicação e vários outros exames na cardiologia que surgem cada dia mais, né? Me chamou a atenção que você falou nessa questão que às vezes as pessoas procuram porque, estou com uma palpitação a mais, estou com uma pressão no peito, aquela coisa. Como conseguir distinguir? Porque assim, tem casos que a gente sabe, que às vezes as pessoas chegam, né, principalmente no pronto atendimento, ali naquela fase de atendimento primário, com queixas de situações que levam a crer que pode ser um problema cardíaco e de repente ela está tendo ali uma crise de ansiedade, né? Como distinguir isso para saber como agir nessa hora? Eu digo sempre que, primeiro que nós temos vários recursos hoje em dia, né? O aparelho de eletro é um exame fácil, rápido, portátil, que todo pronto-socorro tem. E também o médico, hoje em dia, ele tem muita experiência, né? Hoje o médico, ele consegue distinguir muito bem a crise de ansiedade de um problema cardíaco. E o paciente transparece muito. A ansiedade está aí. É o mal do século, é a ansiedade. Eu digo sempre que é muito difícil você não ser ansioso hoje em dia. Antigamente, na época dos nossos pais, você sabia o nome do seu vizinho, você plantava chuchu, ele plantava abobrinha. Porque daí ele dava abobrinha para você e dava chuchu para ele. Hoje em dia a gente mal conhece o nome dos nossos vizinhos. Bem isso. Então, assim, a gente tem uma vida hoje muito corrida, é totalmente diferente. Hoje, cada um por si, cada um cuidando da sua vida. É totalmente diferente. Então, o ser humano, ele vai num caminho hoje que é diferente, que se torna difícil. Antigamente não, antigamente as pessoas elas tinham mais união, elas tinham um convívio melhor entre elas. Então, o mundo tornou as pessoas ansiosas. Às vezes, quando eu converso com meus pacientes, eles estão ansiosos, eu falo, olha, vamos combinar do senhor fazer uma atividade, vamos combinar do senhor ir lá no lar com outras pessoas, o senhor for dançar, participar, eu brinco muito, chamo de rasta bengala, que eu acho que é muito importante, essa interação. E muitas vezes ele fala, não, eu não quero. Eu falo para ele, mas o senhor não faz isso antes? Antes eu fazia, é a mesma coisa. E o ser humano ele vem se tornando ansioso. A maioria dos pacientes que procuram, por conta dessas queixas, são ansiedade, né? E muito é pelo ambiente que nós vivemos hoje, por essa correria que a vida impôs a gente. E cada dia mais a tecnologia, né? Hoje em dia as pessoas, a gente às vezes está sentado numa mesa conversando com a outra ao nosso lado pelo celular. Trocando mensagem, jantando e trocando mensagem pelo celular, né? Então, assim, a tecnologia ajuda, mas também atrapalha, né? Bastante. Tem os dois lados da moeda, né? Bastante. Olha só, hoje nós estamos aqui com o Dr. José Carlos, da Clínica Grion, cardiologista, num mega bate-papo. Então, se você tem curiosidade de saber realmente aí situações cardiológicas, hoje é o dia. Mas olha só, se você ainda não segue o nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever, tá? No nosso canal do YouTube, tem aqui embaixo como se inscrever, tem o sininho aqui para você clicar e receber as notificações de quando vão começar novas edições, novos episódios. Deixa seu comentário para a gente a respeito de qual assunto você gostaria de saber mais no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, SAFcast Oficial, e receba todas as notificações e todas as informações. Porque
porque cada vez mais assuntos relevantes. E a gente estava falando agora sobre ansiedade, né? Nós tivemos aí na edição passada o pessoal da Clínica Descobrir, né? Psicóloga e psicanalista, falando justamente sobre um tema tão atual, porque nós acabamos de sair do setembro, né? Falando do setembro, que era prevenção contra o suicídio e tal. E assim, realmente a ansiedade é a doença do século. Sim, né? Mas uma outra situação, Zé, que vem assustando bastante, é o caso da obesidade, né? Cada vez mais a gente ouvia se falar muito na questão, no começo da década, aquela questão dos fast foods, aquela coisa da comida rápida, e isso foi gerando assim uma crise mundial de obesidade, né? O excesso do peso, né? Ele é uma das causas que levam a condição cardiopatológicas, né? A questão cardíaca, né? E eu percebo que cada vez menos parece que as pessoas estão se preocupando com atividade física, com alguma coisa nesse sentido. Como é que você enxerga essa situação que a gente vem passando aí em cima disso? Eu acho que a atividade física é uma coisa que faz bem não só para o corpo, como para a alma, né? Eu estava até brincando com você outro dia para fazer jogar beach tennis com a gente lá no Senaf. Você não foi. Aproveitar para te cutucar, né? Vamos lá, né? Aproveitar para cutucar você. Eu acho que a atividade física ele faz bem em todos os sentidos. E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem isso. Pela correria do dia a dia, a pessoa acha assim, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. E não é bem assim, né? A gente precisa entender que a atividade física é uma coisa que a gente faz não por uma obrigação, a gente faz pela gente, pelo prazer. E que muitas vezes você vai começar, às vezes você faz uma atividade física que você não gosta. As pessoas às vezes falam assim, eu fiz caminhada, mas eu não gostei. Mas tudo bem, mas você pode fazer outra coisa, você pode fazer natação, você pode ir na academia, você pode fazer beach tennis, você pode jogar futebol. Andar de bike. Cada um tem aquilo que gosta. Muitas vezes você faz algo que você não gostou de atividade física, mas você tem N esportes que você pode fazer e você pode encontrar o seu esporte. E atividade física é uma coisa que é necessário. Uma coisa que você vai fazer bem não só para você, pelo corpo, mas para a mente, para tudo. E hoje em dia é algo essencial para você ter uma longevidade. Então tem que fazer, não tem jeito. É importante na prevenção da doença cardiovascular, é importante como forma de tratamento da doença cardiovascular, e é importante também como uma forma de você prevenir a ansiedade também, uma forma de você se manter ativo, como você ter prazer no seu dia a dia. É uma forma de vida que você tem que aproveitar. O que eu ouço muitas vezes o pessoal queixando, né? O pessoal falando aí a respeito dessa questão da atividade física, né? Que às vezes a correria do dia a dia chega no final do dia, a pessoa está cansada mentalmente, o corpo até aguentaria atividade, mas a mente parece que está cansada, né? Tem alguma solução para conciliar isso e conseguir ir para essa questão da atividade física? Eu acho que a pessoa tem que encontrar aquilo que ela gosta. Quando você gosta de fazer alguma coisa... É um prazer mesmo, não tem outro caminho. Você vai lá e você faz, né? E não pode ficar dando desculpa, né? Quando você fica procurando uma desculpa para tudo, você não faz. Acabei de levar um puxão de orelha no ar aqui, hein? Né? Na vida a gente vai lá e resolve, né? A gente não pode dar desculpa, a gente tem que ir e fazer. Tempo a gente cria, né? Porque o dia tem 24 horas, né? A gente consegue tudo que a gente quer. É que a gente sempre tem uma desculpa, amanhã eu vou acordar às 6 horas. Mas, poxa, você chegou às 6 hoje, das 6 às 7 você faz. Das 7 às 8 você faz, entendeu? Então tem muita coisa que você pode fazer. É uma questão mais de organização do tempo, efetivamente, do que de falta de tempo, né? É organização de tempo, é criar uma rotina, né? Quando você cria uma rotina, você consegue. E quando que eu devo procurar um cardiologista? Bom, a indicação de cardiologista, ela envolve várias situações. A primeira é abaixo dos 35 anos, se você tiver algum histórico familiar de cardiopatia. E aí você deve procurar o seu cardiologista, né, para você seguir ele. Acima dos 35 anos, todo mundo deve, uma vez por ano, seguir uma avaliação. E se você tiver algum sintoma. Se você tiver algum sintoma como dor torácica, falta de ar, palpitação, pico hipertensivo, aí, independente da idade, você tem que procurar um cardiologista. Porque até mesmo uma criança, ela pode nascer com alguma cardiopatia congênita e ela pode ter que ir no cardiologista, ela vai nascer ou com 1, 2, 3, 4, não tem idade para ir no cardiologista. Então esses são os sintomas básicos que se alguém sentir alguma coisa, então se você está em casa aí agora, está sentindo qualquer coisa disso, entre em contato com a clínica lá do Dr. Zé Carlos, a clínica Grion, já agenda a sua consulta cardiológica, já vamos ver se está tudo ok, tá? Ô Zé, histórico familiar influencia? O histórico familiar, eu digo sempre para meus pacientes que assim, você escolheu com quem você casou, Jefferson? Não.
Você não escolheu quem você casou? Não, escolhi, claro. Olha, Mas essa mulher vai te bater, hein? Vai apanhar, né? Vou apanhar. Vai Não, apanhar. Você escolhi. escolheu quem você casou. Você escolheu a roupa que você pôs? Sim, Você escolheu o que você almoçou? claro. Mas você escolheu onde você nasceu? Não. Não. O histórico familiar é isso. Você não escolhe onde você nasce e a sua genética você carrega isso. Então, a probabilidade de doença cardíaca no paciente que tem histórico é muito alta. Então, esse é um paciente que tem que acompanhar mais de perto. Porque eu sempre dou um exemplo da minha mulher. A avó dela operou vesícula com 60 anos. A mãe dela operou com 50, ela operou com 30. Então, a genética ela é uma coisa que vai com você aonde você for. Se você pegar as pessoas que você conhece, você pegar um amigo seu, que tem um histórico de que o avô infartou, que o pai infartou, esse seu amigo provavelmente é um Tem tendência a ir para o mesmo caminho. a ir para o mesmo caminho. Ele tem, então assim, quando você pega um Tem uma paciente predisposição, né? muito alto. É a mesma coisa, a questão da tireoide também, né? Quando tem, Sim. principalmente, a gente tem, né? Mas é mais incidência, a gente vê muito em caso feminino, né? A mulher. Nódulo, por exemplo, quando você acompanha nódulo, mesmo câncer de mama, que nós estamos entrando agora no Outubro Rosa, é muito importante ressaltar isso também, mesmo sendo cardiologista, é importante falar do Outubro Rosa, da prevenção, que a mulher tem que fazer, seu check-up anual, é extremamente importante isso. A prevenção é o único caminho para tudo, na cardiologia, na ginecologia, na obstetrícia, em todas as partes. A prevenção é o único caminho para a gente poder viver mais, viver melhor, viver com saúde, com qualidade de vida. Eu falo que tem um ditado que fala que o homem vive menos, né? Porque a gente é teimoso, né? Homem a gente parece que só costuma. procura na hora que chega no limite ali, né? Homem só vai quando tá já tudo estourado, Quando né? chega Esse já é não o dá erro. muito tempo, né? Já não dá muito tempo. Esse é o maior problema do homem, né? E sabendo de tudo isso, né? Tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Dos históricos familiares, dos sintomas que a gente sente, né? O que eu posso fazer para combater essa questão de uma doença cardíaca, né? Qual a prevenção para isso? Eu digo sempre que a melhor prevenção é você ter uma alimentação saudável, não fumar, beber com moderação, praticar atividade física e tentar não viver estressado. Gostei dessa parte, beber com moderação, não significa que não pode beber. Não pode. Eu acho que eu digo sempre que existem médicos que são muito radicais, né? Eu acho que você tem que tudo ter o bom senso. Não adianta eu falar para todo mundo, não bebe, isso aí é muito subjetivo. A pessoa vai lá, o coitado bebe só de sal, 2 copos, vai falar para o cara não beber? Então, assim, eu acho que você tem que falar, pessoal, pega com moderação, pega leve, fumar não pode. Você tem que fazer atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, 50 minutos, pelo menos, entendeu? Isso você tem que orientar a pessoa. Você tem que falar para ela, não pode ver o estressado, não pode ficar passando raiva, não pode ficar se enervando com tudo, vivendo uma vida ansiosa, isso não adianta nada, a pessoa só fica doente assim. Tem que tentar levar a vida de uma maneira mais tranquila, apesar de o mundo ser muito agitado hoje, mas quanto menos é sempre mais, eu sempre digo isso, menos é mais. O difícil hoje, nos dias que a gente vive, é conseguir levar uma vida tranquila, né? Porque você já levanta, né, na correria do dia a dia, apesar que tem gente que é bem tranquilo, né? Eu te conheço há algum tempo, né? A gente tem aí um vínculo de amizade já de algum tempo, e eu vejo que você é um cara bem tranquilo, né? Eu digo sempre que é assim, a vida me ensinou que não adianta nada, eu vou ter que fazer tudo independente de eu correr ou não, independente do problema ou não, eu vou ter que resolver, então não adianta nada. Chega uma hora que... Com estresse ou sem estresse, eu vou ter que resolver, então é melhor sem, né? Eu vou ter que resolver, a gente tem 2 consultórios, tem um monte de gente que trabalha com a gente, tem um monte de gente que precisa que a gente resolva as coisas, então não adianta, você vai ter que resolver, então não adianta você estressar. E é o que eu sempre comento, né, lá em casa, né? Se a gente estressar demais, a gente acaba morrendo, vai morrer e as coisas vão ficar, os problemas vão continuar, então... Você não resolveu nada, não adianta. E a gente é pago para resolver problema, né? Exatamente. E problema, você mata um, aparece 2. Bem isso. Ô Zé, deixaram aqui, né? A gente pediu para deixar umas caixinhas de perguntas para o pessoal interagir com a gente, né? Durante a semana, durante a live aí. E o pessoal acabou deixando algumas perguntinhas aqui. O que é doença cardiovascular? Bom, as doenças cardiovasculares, elas podem ser inúmeras, né? Nós temos a insuficiência cardíaca, nós temos a hipertensão arterial, nós temos as doenças coronarianas, nós temos N doenças, são as doenças cardiovasculares, né? Cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com o seu tipo de tratamento, e todas elas, o mais importante é previna, procure o seu cardiologista,
a partir dos 35 anos. Não deixe chegar num ponto que se torne difícil o tratamento. Porque chega num ponto em que você vai tratar apenas as consequências disso, né? Aí se torna mais difícil. Mas as doenças cardiovasculares são inúmeras. Tem diversas doenças cardiovasculares, algumas graves, como o infarto, que é o final do processo aterosclerótico, que você tem que evitar ao máximo que isso aconteça. E o tratamento sempre é a prevenção, o melhor remédio sempre prevenir, né? E os tratamentos dessas doenças hoje, cada dia evoluem mais, graças a Deus. Todas elas, o cardiologista que cada paciente tenha, ele tem um arsenal de recursos para isso, ainda bem, e por isso nossos pacientes vivem cada dia mais, com mais qualidade. Inclusive falou do infarto, né? Aqui tem outra pergunta falando assim, infarto e ataque cardíaco é a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes, né? O paciente ele pode ter um ataque cardíaco, que pode ser por N situações, né? Ele pode ter um mal súbito, né? E ter uma parada cardíaca, né? Pode ser decorrente de uma outra causa. E o infarto não. O infarto é quando, por algum motivo, ele tem uma doença aterosclerótica. E essa doença aterosclerótica, ela vai obstruir uma coronária do coração e essa coronária vai fechar. São coisas diferentes. Só significa que ele pode estar infartado, mas não morrer. Não, ele pode não morrer. E quando acontece de levar a pessoa à morte? Na verdade, depende do local, né? Que foi o acometimento dessa coronária, qual coronária foi acometida, da extensão desse infarto e também da condição clínica do paciente. Existem pacientes que eles têm uma condição prejudicada, né? É um paciente mais debilitado, é um paciente que já tem doenças ateroscleróticas multiarteriais, são várias coronárias acometidas. E aí, essa obstrução é uma coronária muito importante e aí o paciente pode ter uma morte súbita, no caso, né? Mas hoje em dia, nós temos muitos recursos hoje. Se a pessoa começa a prevenção cedo, se a pessoa trata, paciente para uma doença cardiovascular, mas que ele acompanha, para ele ter um desfecho desse, de um infarto com uma morte súbita, é difícil. Tem que não ter acompanhamento, porque hoje cada vez mais nós temos mais recursos. Hoje o paciente tem a opção do cateterismo. Ele, se tiver uma lesão, você pode fazer um stent, que é como se fosse uma molinha, né? Que você coloca. Se não for possível, dá para você fazer a cirurgia de revascularização miocárdica. Então, hoje nós temos muito recurso hoje em dia, graças a Deus. E tem uma idade mínima para acontecer o infarto? Ou qualquer pessoa está suscetível? Qualquer pessoa hoje em dia pode acontecer. Hoje em dia, infelizmente, o infarto ele não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe a gente vê, às vezes nada. tem casos aí, tem casos recentes que foram até noticiados na mídia de garotos de 13, 14 anos, né? Teve agora, final de semana, o marido da candidata a governadora do estado do Nordeste, 42 anos, teve mal-estar súbito, provavelmente teve um infarto, né? E acontece muito, isso é uma coisa que acontece muito. Eu sempre, para as pessoas que têm histórico familiar, né? Eu sempre indico um exame que antigamente não tinha isso, hoje a gente tem muito recurso, que é a angiotomografia de coronária, que ela dá uma coisa que é o score de cálcio e dá a probabilidade de você ter um evento coronariano nos próximos anos. Então, o paciente tem uma história familiar alta e tem algum fator de risco, a gente sempre indica esse exame para você poder falar, olha, você é um cara que tem um fator de risco aumentado, então, ó, vamos agir assim, assim. O recurso hoje aumentou muito, nós temos uma condição muito boa. Eu lembro quando a gente era criança, né, quando a gente era mais novo, tinha uma máxima que os mais velhos falavam que era assim, que principalmente o homem, a fase crítica era dos 40 aos 45, que quando ele passava dos 45 ele ia embora, né? Tem alguma correlação isso? Existe um índice maior ou menor de infarto nos homens nessa faixa etária? Não, hoje não. Hoje não tem como você precisar, né? Hoje, na verdade, qualquer idade pode acontecer no homem, né? O que a gente tem, que a gente considera que o paciente que tem mais comorbidades associadas é o paciente de mais risco. O paciente que é hipertenso, que é diabético, lipidêmico, esse paciente que é tabagista, esses pacientes são altos. Na verdade, são situações que às vezes a pessoa própria causa nela, né? Que você falou, o tabagismo é o cara que fuma, ele está desencadeando um problema. Predisposição a mais. O cara come um pouco mais de sal, ele está tendo predisposição a ter, de repente, uma questão da pressão alta. Porque você não pode comparar um cara de 40 anos que tem pressão alta, tem diabetes, fuma, tem dislipidemia com um cara de 40 anos que não tem nada disso. Está na academia malhando. São duas pessoas totalmente diferentes. São duas pessoas que você vai ter um tratamento diferente, você vai ter uma evolução diferente. E tudo tem a ver de como foi a evolução da vida dessa pessoa também, né? Tem aquele que se cuidou a vida inteira e tem aquele que fez tudo de qualquer jeito, né? Todo o histórico, né?
Mas não significa também que o cara que está na academia, que não tem nada, ele pode ter uma história familiar também não possa ter. Ele também tem que acompanhar, a partir dos 35 anos, fazer o seu check-up, acompanhar, fazer seu exame de sangue e também ver se tem alguma lesão, mas é mais difícil. E ansiedade pode causar um infarto? Não, mas, por exemplo, você tem algumas doenças que você pode ter dor, né? O paciente, muitas vezes, ele tem dor, ele não está fingindo, ele realmente tem que ser tratado, né? Existe uma doença chamada Takotsubo, que alguns pacientes têm, né? Que é um tipo de dor, uma microlesões na microvasculatura cardíaca, e o paciente realmente tem muita dor mesmo. São pessoas ansiosas, têm muita dor e tem que ser tratado. Dor no peito mesmo. Dor torácica. Como se estivesse doendo o coração mesmo. Dor torácica mesmo. E realmente elas têm dor e você tem que tratar, né? Mas assim, não que elas vão infartar, mas tem que ser tratado. E muitas vezes confunde muito. Tem pacientes que eles têm comorbidades, mas eles estão com dor não por lesões, mas por conta da ansiedade. E você tem que investigar muito bem esse paciente para você distinguir se essa dor realmente é por conta da ansiedade ou se tem alguma coisa. Se tem a ver com Sim, questão... pelas lesões que ele tem, né? Porque muitas vezes ele é hipertenso, ele é diabetes, epidêmico. E ele é um paciente de altíssimo risco, mas ele está ansioso. E esse é um paciente mais difícil, tem que averiguar muito bem. E Zé, fala uma coisa para mim. A ausência de sintoma não significa um coração sem problema? É uma pergunta que fizeram aqui. Não significa. Muitas vezes você tem 40 anos, você não tem nada e você pode ter uma morte súbita. Tá bom. Por isso que você tem que, a partir dos 35 anos, já começar a fazer a prevenção. Fazer a prevenção. Porque muitas vezes você olha para a pessoa, até é extremamente interessante essa pergunta, porque às vezes você olha para a pessoa e pergunta assim para ela, olha, você tem alguma coisa? Não, não tem nada. Alguém na sua família teve morte súbita? Ah, não. Opa, pera aí, não, mas o meu tio morreu com 35 anos dormindo. Aí você vai olhar, essa pessoa tem um tipo de arritmia extremamente significativa. E essa pessoa é um paciente de risco, e você vai investigar, e muitas vezes esse paciente, você pode ter que pôr um CDI, que é um cardiovascular implantável nele, e aí você procura. Você tem um exemplo também que muitas pessoas acompanharam, que é o Eriksen. Aquele jogador de futebol, que nunca teve nada, que acompanhado, e ele teve um tipo de arritmia grave e teve que pôr um CDI. Que é um aparelhinho que você coloca que quando o coração dele faz um tipo de arritmia grave, toma um choquinho e volta. Hoje ele está jogando no Manchester, está jogando super bem, tem uma vida normal, só que ele tem que ter aquele aparelhinho para não ter outra morte súbita igual ele teve. Para não acontecer de novo. E é uma coisa que pode acontecer, mesmo com quem não tenha tido nada. Por isso que a gente ressalta tanto, todos os cardiologistas, que o melhor tratamento é a prevenção. Sempre é o melhor tratamento. Esse aparelhinho que você comentou é semelhante ao marca-passo? Ele é como se fosse o marca-passo. A diferença é que o marca-passo ele não tem o poder de te dar um choque. O CDI não. O CDI, quando você entra em arritmia, o CDI identifica, choca e volta ao ritmo certo. Ele corrige o batimento cardíaco. A alteração que está no seu coração. Entendi. Bacana, bacana. Agora você que está acompanhando a gente já sabe de tudo isso. O que você está esperando para começar a cuidar da sua saúde? Porque eu já vou começar. Depois desse puxão de orelha aqui que eu tomei do Zé Carlos aqui, já vou agendar lá uma consulta pra gente ver como é que tá, né? Porque 46 anos já tem tá na hora, começar, né? Passou da hora, né? 35, tá na hora, né? Já passou da hora. Então, o que você está esperando? E saiba que você, que é cliente SAF Bom Pastor, você tem benefícios médicos, tá? Então, você que é cliente nosso, cliente do SAF, pode agendar a consulta lá na Clínica Grion, pode agendar a consulta com o cardiologista lá com o Dr. Zé Carlos. Você vai ter um preço super especial, ou seja, aquele descontinho que você está acostumado pelo SAF Bom Pastor. Então não perca tempo. E você que ainda não é associado, pode se associar a partir de agora, entrando em contato com os nossos telefones, 31780900, agendando aí com a nossa equipe comercial, se tornando um cliente SAF Bom Pastor e também usufruindo dos benefícios lá da Clínica Grion, do Dr. José Carlos. Zé, estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Eu acho que assim, a palavra da noite é prevenção, né? Para tudo, eu acho. Eu acho que o melhor tratamento é prevenir sempre. Passa para o pessoal que está nos assistindo, né, uma mensagem final aí em relação à cardiologia, né? Deixa o teu telefone de contato, né? Faz aí o teu merchan agora. Bom, eu acho que a saúde como um todo ela é baseada em 3 princípios. O primeiro princípio é você entender que você precisa fazer a sua parte, que é o mais importante e talvez a mais difícil. O segundo princípio é você entender que para isso você tem que procurar o seu médico,
e fazer os seus exames de rotina. A mulher tem que ir na ginecologista, o homem precisa ir no urologista, ambos precisam ir no cardiologista e dentre outros que precisa procurar rotineiramente. E a terceira parte é entender que uma vez identificada qualquer doença, ela tem que ser tratada de várias maneiras, né? Tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto das outras formas que englobam, que é a atividade física, que é a parte também que é extremamente importante, que é você entender que a doença não é só você tomar remédio. Muitas vezes tem que fazer dieta, fazer atividade física, se cuidar, fazer a sua parte. E a cardiologia é uma dessas partes da medicina que englobam várias doenças, como várias outras, em que você é a pessoa que vai ser responsável. Se você vai viver 30, 60, 90 anos. Quem decide geralmente é o paciente. Eu digo sempre a todos os nossos pacientes isso. Você vai definir quantos anos você vai ver, não vou ser eu que vou definir. O médico ele só é um intermediador entre isso. Identifica a doença, você trata a doença, mas você faz a sua parte. É você que define tudo. Nós estamos lá na Clínica Grion, em Londrina, né? Quem precisar de aí, nós estamos à disposição. Nós temos lá no nosso corpo clínico, tem eu que sou cardiologista, tem a doutora Isabela, que é endocrinologista, nós temos nossos oftalmologistas lá também, temos nossos ginecologistas também, temos nossos vascular também, temos neurologista lá também, tem ultrassom lá na clínica também. Clínica bem completa. Temos bastante gente que trabalha com a gente, quem precisar de a gente está à disposição. E basicamente a nossa mensagem é essa. Precisar da gente, estamos à disposição. Quero agradecer você pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. A todo mundo que está assistindo a gente, foi um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês sobre cardiologia. E obrigado a todos. Zé, eu que agradeço. A gente sabe que a tua agenda não é curta, né? O dia começa cedo e termina tarde. Né? Acabou saindo da clínica lá em Arapongas hoje, veio direto para cá para a gente poder gravar e levar para o nosso público aí uma mensagem, né, sobre cardiologia. A palavra da noite é prevenção. E é isso que o Zé falou. Não importa se você vai viver 70, 80, 90 anos. O que importa é como você vai chegar nessa idade. Então você pode chegar sentado numa cadeira de roda ou andando. Então vai depender, né, Zé? De como a pessoa quer chegar nesses 70, 80, 90 anos. Então isso depende de uma decisão sua. E essa decisão pode partir de hoje. Zé, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. Agradeço primeiramente a Deus, a família, a você que nos assiste e ajuda a gente a fazer um SAFcast melhor a cada dia. Né? Estamos só começando a nossa empresa aí há 75 anos no mercado, cuidando das famílias norte paranaenses. A você, nosso cliente, que ajuda também dia após dia ao crescimento da empresa e a gente poder fazer cada vez mais por vocês. E até quinta-feira que vem. Forte abraço, fica com Deus e até lá.